Boa noite a todos. Que o amor e a compreensão do nosso Pai Criador esteja sempre conosco. Convido a todos a fecharem os seus olhos, respirarem calmamente, elevando seus pensamentos ao Mestre Jesus, para que nesse momento Ele nos acompanhe. E vamos fazer a nossa oração de abertura dos trabalhos dessa noite. Senhor, Pai de todos nós, que é puro amor e bondade, agradecemos a oportunidade de mais uma noite poder estar aqui junto de vós, em nosso lar de amor e caridade, e poder ser recebido com essas vibrações tão acolhedoras que a espiritualidade amiga nos oferece. Que essa sensação de paz, conforto e equilíbrio que sentimos agora permaneça junto a nós por todo o tempo. Que os espíritos de luz nos auxiliem sempre, a cada instante, a renovar a nossa fé e fazer de nós espíritos melhores. Agradecemos a tudo e a todos que tu nos deste e enviaste no nosso caminho. Agradecemos a vida, a saúde, a sabedoria, o discernimento e as provas. E que com vossa ajuda saibamos utilizá-los para guiar nossos passos e consigamos sempre auxiliar a todos os nossos irmãos. Que assim seja. O tema da reflexão de hoje é sobre o pensamento e seu poder. O maior instrumento de poder que se tem notícia se encontra dentro de nós e nada mais é do que o nosso pensamento. Assim como a eletricidade, o nosso pensamento produz resultados de acordo com o uso que fazemos dele. O fato é que estamos continuamente interagindo com o cosmos, emitindo e recebendo vibrações e assim criando experiências que vivemos. Depois do Einstein e da energia quântica, não há como negar que, em essência, somos energia pura. E essa energia, ela se funde com a matéria, transformando o nosso corpo em mente e emoção. Para o Espiritismo, o pensamento é o elemento mais nobre. Ele é o moderador dos espíritos, através dos fluidos etéreos. André Luiz nos disse: como você pensa, você crê. Como você crê, você será. E como podemos definir o pensamento? Pensamento é vida, vida em profundidade. Através dos pensamentos, nós podemos influenciar várias atitudes em nossas experiências, em nossa existência. Então, podemos afirmar que o pensamento tem poder? Sim. E se tivéssemos consciência do tamanho desse poder, com certeza nos preocuparíamos muito mais com o que pensamos. Nós nos recordamos quando nosso Mestre Jesus nos estimulou a ficar atentos sobre orai e vigiai. Porque se você não vigiar o seu pensamento, você pode deixar de se conduzir por caminhos tortuosos que te levam a destino não desejados. E a oração, que é a forma de supremo pensamento, a mais elevada forma de pensamento, ela é que evita que caiamos em tentações. Por isso que o nosso pensamento, ele é muito poderoso e precisamos estudar muito mais a respeito desse tema. Nós somos capazes de construir e destruir com os nossos pensamentos? Sim, somos capazes desde que eles sejam persistentes. Allan Kardec, na obra Gênesis, mais precisamente no capítulo 14, que ele fala sobre os fluidos, ele cita sobre o poder que se tem de se fotografar os pensamentos. Estranho, né? Mas o pensamento pode ser fotografado. É um capítulo bastante interessante e quem já leu, acredito que muita gente já leu, mas fica a dica para depois dessa reflexão de hoje, retomar aquele capítulo, que basicamente esse conteúdo que eu estou passando para vocês foi baseado por lá.
Então, eu gostei bastante e me ajudou muito. Então, o pensamento ele pode ser fotografado. Os espíritos com ascensão acima do nosso padrão, eles conseguem perceber dinamicamente o que vai em nossos pensamentos. Os espíritos superiores têm esse poder. Por isso que para o nosso Pai Celestial não há segredos. Tudo que se passa aqui, Ele sabe, Ele sente. Os pensamentos se revelam por fotografias, por movimentos. Se alguém constrói um pensamento carregado de emoção, de vontade, esse pensamento tem vida e essa vida se estende até a sua materialização. Se ele não interromper, se o pensamento for contínuo e fixo, ele vai se concretizar. Nós conseguimos fazer um gerenciamento do nosso modo de pensar em prol do nosso equilíbrio emocional? Com certeza. Nós devemos policiar diariamente, constantemente, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. Porque tudo que sair daqui corre por nossa conta. Emmanuel fala, entre o ouvido e a boca existe uma grande distância. Aí a gente pensa, que grande distância é essa, né? Parece que é tão pequenininho. Não, a explicação é que antes de proferirmos as nossas palavras, nós temos que refletir se o que eu estou falando é de fato útil, se é verdadeiro, se vai ajudar alguém, ajudar alguma pessoa. Então, essa distância é uma reflexão que temos que ter. Que antes de proferirmos as palavras, temos que realmente pensar os valores que elas carregam. Pensamento é plasma, ele cria. Se eu penso no bem, eu vou plasmar uma forma boa, uma forma linda, uma forma de luz, uma forma que traz alegria, esperança e coragem. Mas, se eu penso negativamente, eu vou idealizar formas de pensamento destruidoras, que vai trazer enfermidades e infelicidades e muitas vezes mal-estar físicos momentâneos para as pessoas. Pode-se dizer, então, que o pensamento tem essas consequências, inclusive no nosso próprio corpo físico? Sim. É tão verdadeiro quanto aquela frase que nós conhecemos há mais de 2 milênios. Mente sã, corpo são. Se você realmente mantém a sua mente sã no que diz respeito ao que você pensa, você constrói um corpo são. Você traz no seu organismo celular uma harmonia que faz com que você tenha traduzido na nossa linguagem a saúde física, a saúde mental. Mas também ocorre o oposto. Você começa a pensar, se você começa a pensar em condições contrárias, você se desequilibra ou até destrói a sua harmonia celular, de tal forma que aí surge a doença. Você pode fazer isso consciente ou inconscientemente. Por isso, vigiar o nosso pensamento é a condição essencial na linguagem de Jesus. Orai e vigiai. Daí o porquê que devemos cuidar o tempo todo sobre o que nós pensamos, porque a partir daí isso vai repercutir na nossa fala e nas nossas atitudes, no nosso agir. Nós podemos dizer que o poder de pensamento pode criar a cura? Sim, o pensamento é poder criador. Quando eu penso positivamente para alguém ou para mim, o pensamento vai agir no fluido espiritual.
ele vai migrar até chegar àquela pessoa que receberá o impacto desse bom pensamento que eu emiti. E quando vemos aquelas pessoas com ideias fixas de alguma coisa como ódio, rancor, mágoa, vingança, o não perdão, ela gera aquilo que nós chamamos de formas ovoides, que nada mais são do que a transformação do perispírito através dos sentimentos, pensamentos e comportamentos negativos, o que altera a condição do nosso perispírito. Um minutinho para minha água. Podemos afirmar que o pensamento é a origem de tudo? Sim, porque se temos uma única condição de liberdade plena, é sobre o nosso pensar. Pensar é a parte fundamental que herdamos do nosso Pai Criador. É um atributo do Espírito, e sem dizer que é o atributo mais importante, porque é através do pensamento que se constrói ou se destrói. Joana de Ângeles tem uma frase que ela ressalta bem a importância e o poder do pensamento. Digas o que tu pensas e com quem tu andas, e direis quem tu és e quem tu serás. Essa frase nos revela a tamanha expressão que o poder do pensamento tem sobre nossas vidas. Nossas ideias precisam ser vigiadas, porque nós temos uma grande responsabilidade sobre elas. E como fica na abordagem espírita nossa responsabilidade referente aos pensamentos que nós emitimos? A resposta certa é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se penso bem, o bem me garantirá. Se penso mal, ele não me sustentará. Ele só irá complicar a minha existência. E como podemos relacionar as intuições? Por que dizer que elas são reflexo dos nossos pensamentos? Analisaremos essa questão de 2 ângulos. Temos a intuição nascente do nosso próprio espírito. E também temos a intuição nascida pela provocação de irmãos nos planos espirituais, com os quais nos associamos. Entramos na mesma faixa vibratória e ficamos passíveis de sermos influenciados, tanto para o bem quanto para o mal. Mas há também a conjunção dessas duas situações. Algum espírito que nos influencia acessa nossos estratos psíquicos, fazendo nascerem ideias das quais nós não sabíamos que éramos portadores, pois estarem num movimento de escuridão na nossa subconsciência, mas que vem à tona no momento em que alguém suscita isso em nós. Então, a intuição é algo que pode nascer da própria criatura, como também pode vir de fora, mas não importando de onde ela venha. O importante é que essa intuição te leve a fazer o bem, ao pensar o bem, a se dedicar a alguém, a enviar fluidos de bem para as pessoas. E como saber se a nossa influência é boa ou má? Pelas consequências que ela pode alcançar. Se eu vejo que a intuição é de ajudar o próximo, que ela é boa, que ela é a própria prática do Evangelho, eu sei que ela é boa. Eu sei que ela vai ajudar. Eu tenho esse senso. Mas se eu percebo que a intuição vai prejudicar o meu próximo, aí é um sinal de alerta. Tenho que interromper essa intuição. Tenho que fazer bom uso, aí sim, do meu livre-arbítrio. Vivemos constantemente no embate na luta entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, a sombra ou a luz, né? Enfim, vivemos isso nos nossos pensamentos diariamente. O nosso estágio evolutivo nesse momento, aqui na Terra, é de luta. Nosso mundo é um mundo de provas e expiações. E quando não conseguimos fazer a prova,
de um modo próprio, somos conduzi-los a fazê-la de um modo constrangido, mas sempre serão provas. Esse momento que estamos passando no plano terrestre é a nossa maior prova, que é a de vigiar. Vigiar o pensamento para vigiar o que se fala e o que se faz. E tudo isso ainda é envolvido pela emoção. E nós estamos dando conta dessa vigilância, dessa prova maior que nos foi designada? Infelizmente, a resposta é não. O homem tem que se vigiar muito mais. Temos que aprender que a vigilância tem que ser intensa e constante, consciente. Santo Agostinho, ele preconiza que quando formos dormir, façamos aquela retrospectiva do nosso dia, analisando os nossos atos, as nossas falas, o que fizemos, se eu prejudiquei alguém, se eu fiz alguma coisa que eu não deveria fazer, se eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado. E tudo isso nós temos que ter a consciência, fazer essa análise, essa retrospectiva, e temos que nos corrigir de imediato. Nós temos que ter essa consciência que erramos e corrigi-la imediatamente, o mais rápido possível. Porque não se pode, como diz o ditado, deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Porque talvez o amanhã eu não consiga resgatar essa minha falta com o meu próximo, né? E como nós conseguimos associar o nosso pensamento e a oração? Através da doutrina espírita, nós podemos dizer que a oração é a excelência do nosso pensamento. É quando a criatura tenta alcançar o Criador, elevando o seu pensamento vibratório. Os pensamentos são ondas mento-eletromagnéticas, onde a criatura envolvida por uma emoção superior faz com que essas ondas vibrem de frequência diferente, muito menor. Assim, elas alcançam patamares espirituais que no nosso pensamento convencional nem sairiam da esfera terrestre. E a gente, quando está em oração, a gente consegue ir além. E é nesse momento que a criatura atinge as dimensões celestiais superiores. E aí sim que a gente sente a paz. Porque o pensamento transformado em oração real traduz intimamente a paz, a maior paz. E a criatura enfrenta os conflitos da vida de forma mais suave, assim como disse Jesus, o fardo passa a ser mais leve. Quando eu oro, eu crio um padrão vibratório superior, que vai sintonizar com espíritos superiores. E esses espíritos serão meus companheiros e me conduzirão ao bem e à paz que a gente tanto procura e às vezes tanto precisamos. Porém, quando eu rebaixo meu padrão vibratório, eu vou sintonizar com espíritos em condição inferior, o que infelizmente vai me trazer dor e tristeza, e muitas vezes ações que eu não deveria ter nem feito e nem pensado. Não podemos esquecer também que o trabalho é uma oração. Os antigos filósofos nos ensinaram uma lição: ora e elabora. Nós, encarnados, conhecedores da doutrina, devemos trabalhar e orar. Essas duas ações, elas devem ser simultâneas, porque a proteção espiritual será sempre proposta quando você está nesse caminho de oração sincera, elevada e de trabalho efetivo. Lembrando que o trabalho é a verdadeira oração posta em prática. Lembre-se, o universo, ele funciona como um espelho. E tudo aquilo que transmitimos retorna para nós de forma ampliada. Eu agradeço a atenção de todos e eu termino essa reflexão de hoje enviando a todos vocês
muitas energias revigoradoras e a paz de Cristo no coração de todos. Convido todos agora a fecharem os seus olhos para que possamos fazer a oração de agradecimento e de encerramento dessa nossa atividade. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso hoje do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Gratidão. Obrigada.